A ideia hoje, caros filhos, é chegar a essa definição completa da liberdade perfeita, segundo São Tomás de Aquino, e entender o quanto, por exemplo, a ação do demônio, as máximas do mundo, buscam limitar fortemente o alcance da expressão dessa liberdade exterior e autêntica e verdadeira. Nesta terra, a minha liberdade exterior, mais que a minha liberdade interior, é sempre mais ou menos restrita e, consequentemente, mais ou menos imperfeita. Essa é a minha condição, essa é a nossa condição de imperfeição, devido a este tempo de peregrinação na terra que tem uma característica que é o da provação. O tempo da nossa vida é um tempo de provação, e esse tempo de provação é marcado por um certo caráter de imperfeição. Caráter de imperfeição que nos permite, inclusive, escolher o mal, sendo que isso não pertence essencialmente à liberdade, como nós veremos. Escolher o mal não é algo essencial à liberdade, embora nós estejamos muito habituados a definir assim a liberdade, a definir a liberdade como a possibilidade de escolher igualmente e, às vezes, de preferência, aquilo que chamam de mal, não é? Quando, na verdade, repito, e vamos insistir muito nisso, a essência da liberdade não está na escolha do mal. Externamente, vamos falar então do termo, só no céu, eu estarei em estado de liberdade perfeita. Lembra de ter citado isso na última vez? Como assim? Sim, quem está no céu, não só já encontrou, já tocou a liberdade perfeita, mas a possui, isso de maneira definitiva, tendo em vista essa condição de definitividade, de eternidade do céu. Quero lembrar em primeiro lugar esta perfeição da liberdade do próprio Criador. Sendo ele o ser perfeitíssimo, é claro que ele possui em si, em grau sumo, todas as perfeições, inclusive a liberdade. Ele não só é livre, como ele é a própria liberdade que existe por si mesma. Lembremos, mais uma vez, caros fiéis, não me canso de citar este atributo de Deus, o da absoluta simplicidade divina. Segundo este atributo da simplicidade divina, Deus é o que ele tem como atributo. Só Deus é assim. Se ele tem verdade, ele é a verdade que tem. Se ele tem amor, ele é o amor que tem. Se ele tem liberdade, ele é a liberdade que tem. E como todos os atributos seguem o ser, se ele é eterno e perfeito, cada um desses atributos que ele é, ora, o são também perfeitos e eternos. Então vejam só, ele possui não só uma liberdade qualquer, mas uma liberdade perfeita e eterna, sendo ele mesmo a liberdade perfeita e eterna. Portanto, quanto mais eu me uno a ele, quanto mais a minha união com ele é aprofundada, mais eu participo da liberdade que é ele. Eu lembrava da última vez uma falácia, um engano muito assim, encontrado hoje em dia. Muitas pessoas dizem: o senhor é padre? Sim. Ah, isso de religião não me interessa. Por que não? Ah, porque eu quero ser livre. Continue. Ah, porque isso tudo me afasta da liberdade. Já entendi que ele não entende o que significa liberdade na sua essência, liberdade no sentido perfeito da definição. Quer dizer, na cabeça dele, a liberdade é aquela possibilidade de escolher coisas deslocadas. Foi isso. Eu digo, olha, o que nosso Senhor Jesus Cristo nos propõe é a união com Deus, na graça que Ele nos trouxe, que Ele conquistou a preço de sangue, e que Ele nos dá através do batismo. Quando eu acolho essa graça, eu me uno a Ele, eu me conecto a Ele finalmente na posse dessa graça, eu participo da sua natureza divina. Mas para participar da natureza divina, eu participo também do seu ser, e participo de tudo aquilo que Deus tem e portanto é. Eu participo do amor que Ele é, eu participo da vida que Ele tem e é, vida eterna. Vida eterna não significa uma coisa impessoal, algo fluido impessoal, é alguém. Vida eterna é alguém. Quando nosso Senhor Ele diz: eu vim para que todos tenham vida eterna, Ele quer dizer: eu vim para que todos tenham Deus dentro, possuindo a Deus na graça, a pessoa em Deus e Deus nela. E quando eu possuo a Deus assim, quando eu me uno a Deus, eu possuo Deus e o que Ele é, e o que Ele tem. Então, quanto mais eu me uno a Deus, mais eu possuo esta liberdade eterna que é Deus. Então, mais livre eu sou da verdadeira liberdade, aquela para a qual eu fui feito, e cuja essência está orientada para Deus, que leva para Ele. Bom, eu acho que alguém deve estar dizendo: não estou entendendo muito bem, não está muito redondo, mas a proposta é essa, a gente descer a detalhes e esmiuçar um pouquinho isso
não é expressão perfeita da liberdade, ao contrário, expressão imperfeita e muito imperfeita. E digo mais, como vou insistir, mais do que expressão imperfeita de liberdade, abuso desta faculdade de escolha. Já que eu estou antecipando, vou continuar então dessa mesma linha. Aliás, lembrando inclusive o que foi falado na vez passada. Vejam só, tudo que Deus cria é bom. Tudo que Deus cria, tudo que é um ente, tudo que é ser criado é ente, tem existência. Amém? Saiu das mãos de Deus, tudo é bom. Está lá em Gênesis. Deus criou e viu que era bom. Então, tudo que Ele cria, sai das mãos dele, ok, é bom. O que Ele criou para nós, como faculdade para nós? A inteligência, isso é bom. A vontade, é bom. A liberdade, isso é bom. A nossa alma, enfim, tudo que Ele criou, já entenderam? Só que o que significa dizer que isso é bom? Significa que isso reflete de maneiras variadas, em graus diversos, algo de Deus, algo das infinitas perfeições de Deus. E mais, essas coisas, por exemplo, estas faculdades, inteligência, vontade e liberdade, mais do que expressar algo das infinitas perfeições de Deus, orientam-se para Deus. Tudo que sai de Deus se orienta para Deus e tem como finalidade nos levar para Deus, o fim último. Simples assim. Orientar diversamente, mais especificamente na contramão disso tudo, significa um abuso, significa um desrespeito para com a finalidade última dessas realidades criadas que apontam para Deus. Por isso que a escolha do mal, ou seja, algo que Deus nos dá para nos aproximar dele, nós escolhemos para nos afastar ou apartar dele, olha, isso é mais do que um abuso. Entende? Aqui estamos considerando a liberdade, em sentido metafísico mais profundo e também religioso, essencial. Então vejam, no céu, eu dizia isso, quem nós temos? Os amigos de Deus, que estão para sempre perfeitamente unidos a Deus, e nós sabemos que lá não existe mais choro, nem sofrimento, nem pecado, ninguém peca mais lá. Impecabilidade, desculpem, na verdade seria o termo correto, impecância. Impecabilidade é uma característica própria de Deus. Impossibilidade absoluta de pecar é uma questão ontológica. Para a gente não. O termo certo seria impecância. No céu acabou, ninguém peca mais. O nome, enfim, o efeito é o mesmo, ninguém peca mais. No céu acabou, não existe. A condição local de perfeita comunhão com Deus não comporta mais a ofensa feita a Deus, que no final das contas é negação do ser de Deus. Isso é o pecado, negação do ser de Deus. É incompatível com essa condição de estado que é o céu. Entende? Então não tem como. E quando nós falamos de plena comunhão com Deus, falamos de união com Deus, de participação naquela liberdade. Vamos entender, né? Então vejam, liberdade perfeita e isso associado ao fato de não mais pecar. Livres, perfeitamente livres do mal. Isso é liberdade. Livres do mal, para poder atingir o nosso fim último. Numa condição de perfeita e plena adesão ao bem e à verdade, nos coloca Deus no céu. Condição de perfeita e plena adesão ao bem e à verdade. Então, condição de perfeita liberdade, que está em harmonia com isso. Então, perfeita liberdade é perfeita adesão ao bem e à verdade. Muito bem, vou recordar então o que eu falei no início. Tais são, portanto, os três sentidos, muito distintos, embora unidos, da palavra liberdade. Primeiro, o livre-arbítrio, ou a liberdade psicológica, a faculdade radical de escolher. 2. O exercício dessa faculdade, o livre-arbítrio em ato. Liberdade moral, algo que eu produzo internamente, responsavelmente. E depois o exercício dessa faculdade considerado em si mesmo, né, externamente, já entenderam, os três níveis. Considerada a liberdade sob estes três aspectos, a liberdade é boa em si mesma, assim como são boas a palavra, a
força, a capacidade de falar, a palavra, a força e todas as demais faculdades que o bom Deus nos concedeu. Ora, a força de ânimo, a força física, a palavra, tudo isso é bom, criado por Deus e dado a nós como faculdades. Estou insistindo, ilustrando, dando exemplos daquilo que eu acabei de falar. Tudo isso é bom e se destina ao fim último, que é excelente. E não se destina ao sentido contrário, ao negar aquele que nos deu tudo isso, que criou tudo isso. Usar a palavra contra, imaginem, não me parece, entendam, vocês vão entender, não me parece, claro que não é absolutamente, eu estou aqui refletindo, como se fosse um filósofo, não me pareceria algo realmente digno, algo elevado, usar a palavra para blasfemar contra Deus? Sendo que nós temos a liberdade em alta conta, como algo realmente elevado, é algo elevado, é algo nobre, como é que poderia algo tão baixo, a ofensa feita a Deus sob forma de blasfêmia, harmonizar-se com algo elevado, como a liberdade, outras tantas maneiras de considerar a coisa? Muito bem. Uma coisa importante, nós abusamos da liberdade. Podemos abusar da liberdade? Claro que sim, fazemos isso todo dia porque o justo peca 7 vezes. Abuso da liberdade significa cometer efetivamente o pecado. É uma outra expressão, uma outra definição de pecado. Pecado, ofensa a Deus, negação de Deus, abuso da liberdade. A gente enriquece essa ideia da verdade. E essa reflexão nos traz para mais perto da realidade da nossa relação com Deus. Muito bem, apesar deste abuso, a liberdade continua tendo seu valor. A liberdade não perde o seu valor por causa do abuso que nela fazemos. Da mesma maneira, a autoridade humana, de várias maneiras, em vários graus, que é simplesmente participação da autoridade de Deus, a fonte de toda a autoridade. Se nós abusamos da autoridade, a autoridade continua tendo seu valor apesar do abuso. Repito, essas coisas boas, apesar do abuso, guardam todo o seu valor e dignidade. Palavra, liberdade, inteligência, autoridade. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho percebido pessoalmente, acho que muitos aqui já perceberam, que por conta de um abuso A ou B com relação a essas faculdades ou essas dádivas divinas feitas à humanidade, a gente tem a tendência de dizer, já que há abusos, então isso aí não serve para nada. Não é? A autoridade, ela não serve para nada. Como é que se chama o abuso da liberdade? Tem um nome técnico. Se chama licenciosidade. Algumas pessoas dizem, já ouvimos dizer em campo moral que o abuso da liberdade é traduzido pelo termo libertinagem. Sim, libertinagem é uma categoria de licenciosidade. A libertinagem é a licenciosidade em determinado setor da vida humana, geralmente do setor da intimidade do ser humano. Licenciosidade significa abusar da liberdade em qualquer campo. Diz respeito a pecados com relação a quaisquer virtudes, quaisquer mandamentos. Licenciosidade. Ou seja, ao invés de usar a liberdade para atingir o fim último, que está na direção de Deus, eu utilizo no sentido contrário, isso é licenciosidade. Mas como distinguir na prática a licenciosidade da liberdade, o uso do abuso? Santo Tomás de Aquino, vamos lá então falar dele um pouquinho, nos diz que é o fim último do ser racional, individual e coletivo, que determina, em termos de liberdade, tanto o uso legítimo quanto o abuso. Se você quiser saber se está abusando ou usando legitimamente, então vamos olhar a finalidade, não é? Vamos olhar a finalidade última do ser criado racional. E no caso do ser humano, qual que é a finalidade última? Em função dessa finalidade última da sua criação, da sua existência, é que a gente vai avaliar se a liberdade é ou não bem empregada. E como segundo, vamos lá aproveitar, estamos aqui, como o ensinamento da igreja é claro com relação a isso, o fim do homem, da família, da sociedade civil ou religiosa, e em geral, de todas as criaturas, guardadas as proporções, segundo a sua natureza própria, é o cumprimento da vontade de Deus. Se nós resumirmos tudo, vamos pegar a mensagem revelada. A mensagem revelada, estamos aqui no campo da religião revelada.
Se nós pegarmos a mensagem e reduzirmos tudo à sua essência, então nós diremos que o fim último de tudo é dar glória a Deus, e não existe maneira mais concreta de fazer isso do que cumprir a vontade de Deus em tudo, a sacrossanta vontade de Deus. Bom, Santo Tomás de Aquino, nós chamamos de o grande doutor, nos dá, sim, os elementos certos da verdadeira noção de liberdade, interior e exterior, individual, social, doméstica, civil, religiosa, em todos os campos. Então lá vai a definição. Qual que é a definição, finalmente, de liberdade, a verdadeira, segundo São Tomás de Aquino? Ele diz, a liberdade, a verdadeira, a única verdadeira, aliás, é o poder que o ser racional tem de realizar seu fim último, de fazer o que deve fazer, de cumprir o seu destino. Ou falando mais claramente, trocando em miúdos nessa perspectiva da revelação, da essência da revelação, é o poder de cumprir plenamente e em todas as coisas a sacrossanta vontade de Deus, sem entraves, sem impedimentos, atingir o seu fim, realizar aquilo para que nós existimos, sem nenhum entrave. Para isso serve a liberdade como ente criado por Deus. A isso ela se destina, esta é a orientação fundamental. Portanto, segundo São Tomás de Aquino, se quisermos saber se estamos usando ou abusando, é só olhar se na utilização, no emprego desta faculdade, nós nos orientamos para o fim último ou não, vamos para o seu oposto. Se nós nos orientamos para o oposto do fim último, o pecado, por exemplo, então é abuso. Segundo a essência, não, reparem, caros fiéis, não segundo uma compreensão particular, limitada, uma compreensão falseada por um olhar humano parcial, mas segundo a essência mesmo, última das coisas, a partir da revelação que nos dá a ideia do significado último de tudo. Sendo assim, a liberdade interior e espiritual, claro, é a faculdade que Deus nos deu de o conhecer, de o amar, de o servir aqui nesta terra, de cumprir tão perfeitamente quanto possível suas adoráveis vontades, de observar fielmente a sua lei, de evitar o mal e por este meio de chegar à vida e à liberdade eternas. Pronto, se a gente quiser, por exemplo, a apresentação do fim último da nossa existência de seres racionais humanos, está aqui. Essa é a finalidade última. Reparem que temos nesse parágrafo que eu coloquei aqui, a síntese de tudo, da finalidade, não só da religião, mas da existência do ser humano, que é um ser religioso em essência. Tendo sido criado por Deus, é criado para Deus, para participar da sua natureza, da sua vida. Essa é a finalidade da nossa existência. Algo que nós ainda, sobre o qual nós nos perguntamos, para que existimos? Ora, o próprio Criador já disse com toda clareza qual é o objetivo da nossa existência. E vamos lembrar então algo sobre isso, já que nós existimos para Deus, não porque Deus, por exemplo, seja um ser caprichoso e de repente precise de nós como alguém que manipula marionetes para o seu divertimento, ou porque lhe falta algo, então ele precisa da gente porque carece de alguma coisa. Gente, vamos lembrar. Sendo Deus o ser perfeitíssimo, ele não carece de mais nada para ser mais perfeito, porque não dá para ser mais perfeito, ele não precisa de nada. Ele não nos criou por uma finalidade egoística, estou falando aqui de uma forma humana. Ele nos criou para que nós pudéssemos participar da felicidade dele. Ele nos criou para poder, vamos dizer assim, desdobrar ou derramar sobre nós a sua plenitude, nos permitir participar da sua plenitude. Tal é a qualidade, a natureza e o grau do seu amor. A gente chama isso de amor de benevolência. Amor de benevolência, amor puramente gratuito, no mais alto grau. É claro que junto com o amor de benevolência tem o amor de complacência. Quando ele nos eleva, ele nos enriquece de tal maneira, através da sua graça, e nos eleva tanto, que nós nos assemelhamos a ele na sua própria razão de deidade. Nós nos tornamos semelhantes a Deus enquanto Deus. E aí ele nos ama, não somente com amor de benevolência, mas com amor de complacência, vendo em nós reflexo de si mesmo. Porque, na verdade, ele deve se amar de maneira necessária. Ele nos ama a nós de maneira livre, mas a si mesmo de maneira necessária. Entendem?
Estou aproveitando aqui para apresentar outras coisas muito importantes nessa nossa relação com Deus. Lembrando que não, Ele não precisa de nós absolutamente. Mas Ele quis que existíssemos para derramar sobre nós a sua própria plenitude. Entendem? E Ele nos orienta para isso. Nós somos criados essencialmente para isso. A estrutura do nosso ser aponta para isso. Aquele desejo que temos de Deus na alma nos leva para lá maravilhosamente. Entendem? Somos capax Dei, capazes de Deus. A nossa natureza é capaz de receber o dom sobrenatural. A graça supõe a natureza, e essa natureza ela existe para receber o sobrenatural. E como é importante preparar bem o nosso natural, e quantas coisas devemos e podemos fazer concretamente, pessoal. Educadores e pais aqui presentes, a educação, virtudes adquiridas. Como isso favorece o acolhimento da graça. Estou falando aqui de educação religiosa, educação humana, na quinta essência, né, dessa dimensão. Tá bem? Bom, tudo isso para falar da finalidade e lembrando que a liberdade está apontando para isso e não para o seu contrário, a liberdade perfeita, a liberdade na sua essência, no seu sentido próprio. A liberdade exterior, caros fiéis, é o estado em que Deus nos quer. Quanto ao exercício exterior da nossa verdadeira liberdade, ou seja, nada de obstáculos para ir para Ele. É o estado onde nos devem pôr ou conservar todas as criaturas, todas devem servir a Deus, então todas devem concorrer para essa orientação fundamental para Deus. Então todos devem concorrer para o exercício perfeito da liberdade. E, sobretudo, os que são revestidos de autoridade. O ser humano recebe autoridade não para que ele, enfim, se beneficie egoisticamente disso. Ele recebe autoridade para exercer um serviço, servir a Deus através dela e servir os seus semelhantes através dela. E de que maneira? Usando este poder para facilitar esta orientação de todos os seres racionais, dos seres humanos, para Deus. A autoridade existe para salvaguardar e garantir o exercício da perfeita liberdade, e não de uma liberdade falseada. A autoridade não existe para garantir a licenciosidade, mas a liberdade no seu sentido pleno, segundo Santo Tomás de Aquino. Não é isso, caros pais e mães aqui presentes? A autoridade que recebem tem esta nobre função: permitir aos filhos atingirem a sua maturidade em Deus. Não é isso? A graça do sacramento do matrimônio, falando aqui do matrimônio como este privilégio, essa graça que permite ao casal, a ambos os cônjuges, prestarem esse serviço tão elevado aos filhos. Não é? Eles vão usar essa autoridade para permitir aos filhos chegarem à meta. Muito bem. Toda criatura, seja qual for, pelo fato de ser criatura de Deus, deve respeitar um poder que se exerce para a glória de Deus e para o cumprimento de sua lei. Senão seria abuso da autoridade. A autoridade que é usada contra Deus, abuso da autoridade. A autoridade que é usada contra a lei de Deus, abuso da autoridade. Mas nunca vimos a coisa por esta ótica, então é bom ver. Porque a gente, aos poucos, vai sendo levado de uma maneira, como direi, inercial, por inércia, osmose, a aceitar um exercício abusivo da autoridade como se fosse a coisa mais normal do mundo. Atentar contra a liberdade autêntica de alguém é cometer uma espécie de sacrilégio. É opor-se a Deus, à sua vontade e à sua lei. Nossa, como isso tem implicações na vida social e na vida política. Vemos por aí, caros fiéis, o que é a licenciosidade. Não só o abuso da liberdade, utilizar essa bela faculdade para o oposto daquilo para o qual ela foi criada, mas ainda institucionalizar tal realidade. Não só permitir aqui e ali, favorecer aqui e ali, por exemplo, num gesto de cooperação ao mal ou de escândalo, mas institucionalizar e dizer, não é lei agora que nós todos façamos o contrário daquilo que um suposto criador, criador, pede que façamos.
a institucionalização da licenciosidade em estruturas sociopolíticas, na sociedade, na política, em tudo mais. Não é? Temos um grave problema de humanidade, caros fiéis, neste século XXI, que não começou agora. A licenciosidade é o abuso da legítima liberdade, escolhendo aquilo que lhe opõe, aquilo que se opõe ao verdadeiro objeto da liberdade. Isso pode ser, mais uma vez, em âmbito interior, exterior, pessoal, social. Não é? Na ordem exterior e pública, a licenciosidade é a violação em âmbito social da vontade de Deus, Deus ordena que o bem seja favorecido, protegido, encorajado por tudo e por todas as coisas, e em primeiro lugar, por quem tem autoridade. Ele, Deus, que ordena ainda que o mal seja evitado, reprimido e perseguido, o mal, enquanto mal, tão perfeitamente quanto permite a pequenez da vida presente, os limites da nossa ação. Opa, está nos assustando. Por que estaria assustando alguns corações aqui? Se não é exatamente isso que, por exemplo, as forças de ordem fazem na sociedade, se não reprimir o mal, ou pelo menos deveria. Não é isso? O mal não só deve ser evitado, mas reprimido e perseguido. As forças de ordem, exercendo legitimamente o seu poder, fazem isso na sociedade. Então, veja, não estranhemos. Há um resquício, sabe, desta maravilha que deveria abarcar todas as dimensões da vida humana nesta realidade tão comum para nós, do estabelecimento da ordem através das forças próprias para isso. Na ordem espiritual e pessoal, a licenciosidade é o mal preferido ao bem por um ato voluntário. Não, eu sei que está o bem aqui, está o mal, eu escolho o mal. Não é? É claro que a licenciosidade ela é formal, ela é consciente, quando, por exemplo, eu sei que é mal. Muitas vezes eu inconscientemente, trocando as bolas, como dizemos popularmente, invertendo os papéis, dizemos que o bem é mal e o mal é bem, enfim, nós vivemos a licenciosidade material na prática, muitas vezes de maneira, entre aspas, inocente ou quase, como vítimas de um processo. A licenciosidade é a desordem, a ilusão, a mentira, o mal, a ruína. A liberdade verdadeira, absoluta e essencialmente santa, já entenderam por conta dessa sua orientação fundamental para Deus, pois vem de Deus, é por Deus e para Deus. A liberdade autêntica. Nessa altura da reflexão, muitas pessoas dizem ainda, não sei. Tal reticência é normal por conta do impacto daquilo que nós vivemos no nosso ambiente atual, e da influência que certas máximas têm, ideologias, ideários têm no nosso comportamento e reflexão. Mas é simples, vamos pegar nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo eterno que se fez homem sem deixar de ser Deus e foi perfeitamente livre aqui, entregou livremente a sua vida, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Não é? Ele não pecou em nenhum momento. E em tudo fez a vontade do Pai, dizendo, o meu alimento é a vontade do meu Pai. O meu alimento que me move, o motor, o mais importante, o centro, a alma, é fazer a vontade dele. E ele o fez perfeitamente até as últimas consequências, até a morte, até a última gota de sangue. Não é isso? Exemplo perfeito de liberdade, de autodomínio, de senhorio sobre as coisas todas. Então pronto. Ele se fez igual a nós em tudo, também para ser causa exemplar da nossa salvação e santificação. Causa exemplar quer dizer exemplo. Você olha para ele e você sabe o que significa ser livre de verdade, da verdade autêntica, verdade verdadeira, da liberdade verdadeira. É? Enquanto que a liberdade é absoluta e essencialmente santa, a licenciosidade é absoluta e essencialmente má. Ela é suscitada, nós sabemos, pelo inimigo de Deus desde as origens mais remotas, desde o drama original. Não é isso? Afasta de Deus, desonra e perde os que a ela se entregam. Desonra, perde, destrói, faz um estrago enorme na vida daqueles que a ela, licenciosidade, se entregam. Sabe que eu poderia afirmar isso, e estou fazendo de maneira conceitual. Mas eu poderia afirmar de tantas formas, com tantas ilustrações, de maneira prática, com exemplos e mais exemplos.
Mas não precisa. Eu vejo aqui uma maioria de adultos que já sabem do que eu estou falando e já entenderam o quanto que a licenciosidade, no seu sentido próprio, faz estrago na vida das pessoas. A desordem faz estrago. Não é? A licenciosidade é, portanto, inimiga mortal da liberdade. A liberdade no sentido próprio, como saída das mãos de Deus. Muita gente hoje imagina que é da essência da liberdade poder fazer o bem ou fazer o mal, e principalmente poder fazer o mal. Licenciosidade. E isso é um erro fundamental. Santo Anselmo, vamos lá, de repente é muito Monsenhor Maurício aqui. Santo Anselmo, o que ele diz? Ele afirma, Santo Anselmo, o poder fazer o mal não é nem liberdade, nem parte da liberdade. Deixar de fazer o bem para fazer o mal não pertence de nenhum modo à essência da liberdade, que, de novo, é um ser criado, é um ente, enquanto que a licenciosidade é um mal, e como o mal é deficiência, deficiência não é um ente. Tem consistência. Não pode fazer parte da essência de algo que existe de um ente aquilo que não é um ente, porque é uma deficiência. Uma pequena reflexão metafísica. É, na verdade, o contrário, então, é deficiência da liberdade. E essa conclusão, caros fiéis, vem da definição mesma de liberdade. De novo, liberdade. O poder que o ser racional tem de realizar seu fim último, de fazer o que deve fazer. Olha, liberdade associada ao dever. De cumprir o seu destino, de cumprir, portanto, plenamente em todas as coisas a sacrossanta vontade de Deus. No céu, repito, e vou repetir quando precisar, os santos são plena e perfeitamente livres e não pecam nunca mais. No céu já não se tem a triste possibilidade de fazer o mal. Não temos a triste possibilidade de fazer o mal mais. Aqui na terra, no estado de provação, a possibilidade, porém, de fazer o mal é inerente à nossa condição atual. Sim, nós fazemos tantas vezes essa escolha, faz parte inerente dessa condição de imperfeição do estado de provação. Tal possibilidade, contudo, já entendemos, não pertence à essência da liberdade, ela é acidental e não essencial. A liberdade de São Tomás de Aquino é um poder, potestas, é um poder. O mal, sob todas as suas formas, é pelo contrário uma deficiência, uma falha, uma negação. Uma outra maneira de dizer o que eu acabei de dizer. A liberdade é uma faculdade, um dom de Deus. Logo, a ideia de mal em nada entra na sua essência. Porque o mal, enquanto deficiência, o mal, enquanto mal, não sai das mãos de Deus. Tudo que ele faz é bom, é o bem, é nobre, é a verdade. Se no estado atual, caros fiéis, a possibilidade de fazer o mal é inerente a essa nossa capacidade de escolha, ela não é mais essencial para a liberdade do que a possibilidade de morrer é essencial para a vida. Entendeu? Vida. O mal é a ausência dela, a morte. A morte não é essencial para a vida. Não é um componente da vida poder morrer. Da mesma maneira. A licenciosidade como deficiência, como negação da liberdade, do bem, não é essencial para a essência, essencial. Não faz parte da essência da liberdade. Como a liberdade vem... Estou repetindo. Hein? Como a liberdade vem de Deus, ela é sempre destinada a um fim bom e santo. Mas como é que Deus, então, tolera... Vamos lá, então. O mal, tolerado por Deus unicamente como consequência possível de nossa imperfeição, no decorrer da provação, de nenhum modo tem nele, o mal, um fim último. Vamos lembrar uma coisinha aqui, caros fiéis. Há dois tipos de males, mal físico e mal moral. O mal físico é relativo, o mal moral é absoluto. O mal físico é o quê? É a dor, é um sofrimento, uma doença. É uma carência, falta algo. Deus, ele pode querer, nunca como fim, mas como meio. Ele pode querer como meio para atingir um fim mais nobre e mais elevado. O pecado, o mal moral, pelo fato de ser negação de Deus. Deus não pode querer nem como meio, nem como fim. Por isso que é o mal absoluto. Entendem? Então, o mal, o pecado, ele é tolerado unicamente como consequência possível da nossa imperfeição. Não é? De nenhum modo o mal é fim último ou querido por Deus, de nenhuma maneira que seja. O mal não apenas não é quisto por Deus, mas também lhe repugna, sendo para ele detestável, por ele condenado, como todos sabem. Qual o fim último, pessoal?
Qual o fim último? Que fim legítimo podemos atribuir ao pecado, ao erro, à heresia, ao mal moral, sob todas as suas formas? E claro, vejam bem, muita gente pensa, mas essas coisas todas trazem uma satisfação, um certo prazer, uma alegria mundana. Não estamos tratando aqui daquela alegria criminosa que se pode achar no fruto proibido, mas do mal apenas enquanto mal, tendo em vista o fim último de tudo. É claro que a gente se apega ao mal por conta dessas contingências, aquela migalha de contentação ou de excitação, que nos impedem, inclusive, essas migalhas, de ver o essencial das coisas e de entender que aquilo ali é uma porcaria. O mal não tem fim último, portanto, ele permanece completamente fora da pura e santa noção da liberdade perfeita. O mal moral é a negação da prática do bem, da verdade, da ordem, da vida, em resumo, de tudo o que é de Deus, negação de Deus. O mal é real, mas não é um ente, quero lembrar mais uma vez. Isto é, não é uma criatura. É falta de alguma coisa, não é? Assim como, por exemplo, não vou entrar aqui em física muito, tem a luz e tem as trevas. A luz é um bem, as trevas é a ausência de luz. E, se eu não estou enganado, parece que o próprio Albert Einstein um dia teria, não sei, se não é vero, é ben trovato, não sei se é uma anedota, não é? Falando sobre o bem e o mal, de uma maneira assim física, ele disse, a luz é algo. A escuridão, as trevas são a ausência da luz. Falando, por exemplo, de um bem, de um ente, e do mal enquanto ausência. A possibilidade de fazer o mal, caros fiéis, de sair da verdade, não entra nem direta, nem indiretamente na noção essencial da liberdade perfeita. Bom, eu vou ter que abreviar um pouquinho. A gente vai então continuar na próxima semana. Eu vou só terminar com a próxima ideia. A liberdade é o poder de fazer o bem, assim como o entendimento é a faculdade de conhecer a verdade. A liberdade é feita para o bem e não para o mal. Como a inteligência é feita para a verdade e não para o erro. Simples assim. E aí nós tocamos em dois pontos fundamentais da nossa existência enquanto seres espirituais, que são as duas faculdades fundamentais que garantem essa dimensão espiritual na nossa alma. A inteligência e vontade, os pontos de apoio da comunhão com Deus. A vontade livre foi feita para o bem. E a inteligência para aderir à verdade. Se nós afastamos essas duas faculdades e suas finalidades mais elevadas e últimas, erramos o alvo, estamos longe daquilo que constitui a base da nossa comunhão com Deus e, portanto, da união com Deus. Lembrando, caros fiéis, que o fio de ouro de todas essas reflexões é a nossa união com Deus. Tudo isso que nós falamos aqui tem por finalidade nos orientar bem para este fim último, na graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.